A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos nesse momento. Amém. Que a misericórdia de nosso Deus possamos nos alcançar a cada dia. Dando, irmão, prosseguimento às 7 cartas das 7 igrejas da Ásia. Nós vamos deixar a carta de Esmirna juntamente com a carta de Filadélfia para o final. Vamos para a terceira carta. Que o nosso Deus esteja com as mãos estendidas sobre nós nessa noite e me inspire na palavra. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos, mais uma vez, o Senhor Jesus se dirigindo a João para que escrevesse estas cartas às 7 igrejas da Ásia. Nós vemos aqui a primeira carta, deixamos a segunda carta da igreja de Pérgamo e também a de Filadélfia, nós vamos deixar para o final. E aqui, irmãos, nós vemos aqui o Senhor falando: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Veja só, irmãos, o que o Senhor está falando deste anjo, esse dirigente, o pastor da igreja de Pérgamo, as 7 igrejas da Ásia. Aqui o Senhor está dizendo que ele retinha o nome dele e não negava a fé também. Era uma excelente pessoa, um excelente dirigente, um excelente condutor que dirigia aquela igreja. E lá, irmãos, o Senhor dizendo onde habita o trono de Satanás. Onde habita o trono de Satanás. Ele vivia ali, irmãos, naquele lugar corrupto, maligno, e ele não tinha negado a fé em Cristo Jesus e conservava, retinha o nome de Jesus. Ele era sincero para com isso, para com todos. Muitas vezes acontece conosco, irmãos,
na igreja. Parece que nós somos fiéis em tudo. Não pecamos, não cometemos erros. Para nós e para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos rodeiam, não nos conhecem. Mas o importante, irmãos, o mistério é que o Senhor nos conhece. O Senhor conhece os nossos passos e sabe para onde vamos, aonde ficamos, o que falamos, o que pensamos. O Senhor conhece tudo. E tudo isso, irmão, está na balança de Deus. Deus não está nem de um lado nem do outro. Deus está no meio. O Senhor Jesus está no meio. Existe aquela balança da justiça, que é uma mulher, ela tem uma venda nos olhos. E ela segura a balança e tem uma espada na mão. E entre um prato e outro, existe uma haste no meio. Aquela ali chama-se o fiel da balança. É o fiel. Ele está entre os dois pratos. Então Jesus, irmãos, ele está entre nós. E é aqui, irmãos, que significa tudo. E aqui no verso 11, mas então o Senhor aqui, depois de o Senhor falar que ele retinha o nome dele e não negava a fé dele, o Senhor Jesus aqui traz algo importante. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão, irmão, foi aquele que, quando o povo os hebreus vieram do Egito, e que tinha que passar pelas terras de Balaque. Então, Balaque chamou Balaão para que amaldiçoasse aquele povo. Balaão foi nessa direção, mas o Senhor interveio nesse momento. E pediu a Balaão para que ele não amaldiçoasse o povo, para que ele não seguisse os conselhos de Balaque. E Balaão ouviu. Ele ouviu o que o Senhor pediu para ele. E ele não fez. Então, irmãos, depois que Balaque, ele não fez aquilo, ouviu os conselhos de Deus, em uma guerra, Balaão foi morto no arraial deles. E então, irmãos, este é o Balaão que se corrompeu. Antes ele tinha dito a Balaque, ainda se tu me desse uma casa cheia de prata e ouro, eu não traspassaria o mando do Senhor. Mas depois ele aceitou. E agora, mais irmãos, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Também os nicolaítas, eu falei ontem, no vídeo anterior, na primeira carta, a respeito de Balaão, de Nicolau, que foi diácono, né? Entre os 7, quando eles escolheram os diáconos. E agora o Senhor diz aqui, arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Balaão, irmãos, ficou com Balaque. E quando houve aquela batalha entre os midianitas e Israel, os hebreus, Balaão foi morto no arraial. Por isso que aqui o Senhor está advertindo, irmãos. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Isto, irmãos, também é dirigido a nós. É dirigido a nós. É dirigido a nós. Para nós sair, irmãos, de certos meios que corrompe e que não agrada a Deus. Para que quando o Senhor, irmãos, estender as suas mãos para castigar essas pessoas, este meio, nós não estejamos lá.
nós estejamos fora de lá. Por isso, irmãos, que Deus tirou seu povo do Egito. Por isso é que Jesus veio, irmãos, para nos salvar, para nos tirar de um mundo terrível e tenebroso. Para quando vier as pragas finais, irmãos, para quando Jesus vier nessa terra para buscar o seu povo, para levar o seu povo, nós não estejamos entre aqueles que não vão subir. Por isso que o Senhor Jesus nos adverte, para que sejamos fiéis ao Senhor. Não agradar nós mesmos. Não permitir, irmãos, que estas coisas venham sobre nós. De fazermos alianças. Por isso que muitas igrejas, irmãos, existem coisas que não deveriam estar lá dentro. Como aqui, irmão, está escrito aqui, mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Na igreja, irmão, tem isso tudo. Na igreja tem estas coisas. E nós aceitamos isto na igreja, irmãos. É este o grande nosso problema, que nós aceitamos todas essas coisas em nosso meio. Nós aceitamos, nós, irmãos, nós concordamos com estas coisas. Nós concordamos com isso. E assim, irmãos, nós devemos, irmãos, nos separar. Que o Senhor está nos advertindo. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E no verso 12, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Portanto, irmão, nós vamos ter um novo nome. O Senhor vai nos dar uma pedrinha com o nosso nome. Que eu não sei o nome do meu irmão, do outro salvo em Cristo, que está ali. Eu não sei o nome dele, mas eu saberei o meu. É um mistério, irmão, para nós. Muitos dizem que lá nós vamos sentar na praça. Tem uns cânticos aí que dizem que lá nós vamos sentar na praça, vamos conversar. Tem outros que dizem que lá nós vamos encontrar os nossos entes queridos. Nós vamos conversar com a nossa mamãezinha, cantar com elas, sentar nos bancos dos jardins. A Bíblia não diz nada disso assim, irmãos. Nós não devemos ficar passando essas coisas para ganhar alguma coisa, para ganhar nome. Uma coisa, irmão, que eu não quero ser elogiado. Eu não quero inventar coisas. Lá no céu não é assim. Lá no céu, irmãos, eu não sei como vamos viver lá no céu. Eu não sei. Só sei que nós vamos viver em paz para sempre. Eu só sei que lá nós não vamos mais ter tribulação. Nós não vamos morrer lá. Nós não vamos sentir sede nem fome. Lá nós não vamos ficar conversando, jogando conversas fora. Nós não vamos ficarmos lá abraçando um, dando a paz do Senhor para um, falando glória e aleluia para o outro, pulando e dançando e cantando música que lá não existe, porque muitos cantam música que não existe, inventam músicas para louvar. E muitos na igreja aceitam isso, que hoje eu fico pensando assim, irmãos, nos grupos de orações, nos cânticos dos jovens. Antigamente, irmão, se cantava os hinos da harpa, se cantava os hinos do cantor cristão, nas igrejas batistas, nas presbiterianas, cantava os hinos do hinário evangélico presbiteriano. Mas hoje não, hoje mudou, irmãos. Hoje mudou. Tem uns cânticos sem sentido. Desprezar os cânticos
Aqueles cânticos realmente que são cânticos que chegam, irmão, aos ouvidos de Deus, que chegam ao trono de Deus. São estes cânticos, irmãos, que nós devemos voltar outra vez a louvar ao Senhor com eles. Oferecer esses cânticos ao Senhor, cantando. Como um hino, eu avisto uma terra feliz. Se esqueceram desses hinos, irmãos. Se esqueceram desses hinos. Tão belos. Quão cego eu andei. Esqueceram desses hinos. Desses cânticos maravilhosos que o Senhor deu àqueles de muitos e muitos anos atrás. Pessoas, irmãos, que nasceram há 500 anos atrás, há 300 anos atrás. E mais para frente. Aqueles irmãos que cantavam de coração, aqueles irmãos que cantavam agradecendo a Deus. Hoje, irmãos, são multidões. Existem cantores que têm seguidores, cantores que reúnem milhares de pessoas para ouvi-los cantar. O cântico, irmãos, que não alegra o coração real, não alegra o espírito nem a alma, mas somente o nosso ego. Porque lá no mundo também é assim. Lá no mundo também é assim. Então trouxeram do mundo para dentro da igreja. Uma coisa que veio para a igreja também, aquelas luzes azuis, amarelas, vermelhas, lilás, rosas. Fica aqueles faróis, né, cruzando um com o outro. Se solta aquela fumaça onde eles estão cantando. Tudo isso veio para a igreja. Tudo isso não é de Deus. Lá no céu não tem essas coisas, irmãos. Lá no céu não tem essas coisas. E por que que nós trazemos isso, irmãos, para dentro da igreja? O Senhor não está contente conosco. O Senhor está triste conosco. O Espírito Santo, irmãos, está triste conosco. Porque Ele não aceita essas coisas. E nós fazemos tudo isso. Nós fazemos tudo isto e nós estamos pior do que o mundo. Nós estamos como a Jerusalém antiga. Irmãos, vamos voltar para Deus. Vamos voltar para Deus. E vamos aqui, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Do maná escondido, irmãos. O Senhor vai nos dar. Está reservado para nós. Então, irmãos, nós vamos agradecer a Deus. E uma pedra branca. E na pedra, um novo nome. É isto, irmão, que nós vamos receber do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Deus continue sobre nós. E assim eu termino e agradeço aos irmãos que nos ouviu e nos está nos ouvindo. Seja a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos os irmãos e que possamos alcançar dia por dia a sua misericórdia. Assim, eu me despeço dos irmãos e amanhã continuarei, irmãos. Nós vamos continuar terminando estas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. E amanhã estaremos aqui outra vez, irmãos. Neste mesmo horário, viu, irmãos? Nesse mesmo horário. Eu agradeço. Amém, Senhor. Ontem também lembro que o senhor falou que foi pela metade. Teve um também que apagou. O último de lá. De quem é aquele lá?